Hoje, a gente vai mergulhar num ritual fascinante, a ceia mística maçônica. Mas não do jeito que talvez a maioria imagine. Vamos direto para a interpretação esotérica de Albert Pike, lá daquela obra monumental dele, Morals and Dogma. O que ele faz é incrível. Ele pega um ato que parece simples, né? O de dividir uma refeição, e transforma isso numa declaração filosófica gigantesca sobre o nosso propósito, o propósito da humanidade. A primeira coisa que vem à cabeça, claro, é pensar numa cerimônia religiosa. Mas e se essa for a pergunta errada? É exatamente aí que Albert Pike entra. Ele nos desafia a olhar para além do óbvio, a questionar o que esse ato realmente significa na sua essência. E a resposta do Pike, olha, é bem direta ao ponto. Para ele, essa ceia não tem nada a ver com o rito de fé de um grupo fechado. É, na verdade, uma ação de graças filosófica. Pensa nisso, um momento para a gente reconhecer aquela lei fundamental que conecta todo mundo, a fraternidade universal. Certo, então vamos fundo nisso. Essa ideia de ação de graças filosófica, ela é a chave de tudo aqui. É o ponto de partida que vai dar um novo significado para cada símbolo, para cada gesto que vem depois. O foco não é adoração, entende? É reconhecimento. Mas que tipo de reconhecimento é esse, afinal? É um compromisso, quase como um juramento silencioso. Só que não para uma divindade lá longe, não. É um juramento para a própria humanidade. É uma promessa de, de agir, de servir, de fortalecer esses laços que unem todos nós. Bom, agora a gente chega nos elementos principais. Para o Pike, o ato simples de dar de comer e beber tem 3 dimensões, 3 camadas de significado. Vamos dar uma olhada em como ele desconstrói o pão, o vinho e a ideia de sacrifício. Vamos começar com o pão. No sentido literal, claro, ele alimenta o corpo. Simples. Mas, filosoficamente, a coisa vai muito além. O pão aqui representa o alimento para a mente, o verdadeiro sustento do nosso intelecto. E tem uma citação do Pike que resume isso perfeitamente. A fome física é terrível, óbvio, mas a fome da mente, a fome por conhecimento, por verdade, por luz, essa sim é a que realmente joga uma pessoa na escuridão. Então, o ponto central é esse. Quando o iniciado divide o pão, ele não está só matando a fome de alguém. Simbolicamente, ele está se comprometendo a lutar contra a ignorância, a dividir o que sabe, a levar luz para o mundo. Depois do pão, vem o vinho. E o Pike chama o vinho de Eucaristia da natureza. É uma ideia muito forte, né? Que não vê o vinho como o sangue de um salvador, mas sim como a própria energia da vida que pulsa em toda a criação. E aqui ele vai fundo, buscando conceitos herméticos. O vinho, para ele, simboliza o Logos, ou seja, a razão divina, a consciência universal que dá vida a tudo que existe. É a mesma energia que flui através da gente, de uma árvore, de uma estrela. Por isso, dividir o cálice se torna um ato de empatia profunda. É oferecer consolo, esperança e lembrar que, no fundo, todo mundo bebe da mesma fonte de vida. E se está todo mundo conectado, machucar o outro é, na verdade, machucar a si mesmo. E agora a gente chega no símbolo talvez mais radical de todos, o pelicano. Sabe aquela lenda de que ele alimenta os filhotes com o próprio sangue? A ideia aqui não é só dar algo que se tem, é dar algo que se é. O que é muito interessante aqui é a diferença que ele faz. Caridade comum muitas vezes é dar aquilo que sobra pra gente. Mas o sacrifício de verdade, o ato do pelicano, é dar a própria vida, o próprio tempo, a própria energia para o bem maior, para o progresso da humanidade. Esse símbolo, então, eleva o nível da cerimônia inteira. Ele transforma aquela refeição num juramento de autossacrifício, um compromisso de colocar o bem de todo mundo acima do próprio conforto, acima da sobrevivência do nosso ego. Beleza, com esses 3 símbolos na cabeça, pão, vinho e pelicano, o Pike argumenta que essa ceia marca um ponto de virada na moralidade humana. É a transição de um jeito antigo de pensar para um jeito totalmente novo. E a mudança é gritante. A humanidade vivia sob a lei do rigor, da vingança, do famoso olho por olho. Essa ceia, por outro lado, inaugura a lei do amor. Uma lei que não quer vingança, mas busca igualdade absoluta e compreensão entre as pessoas. Então, a fome e a sede que essa nova lei quer matar não são do corpo. São as fomes da alma, a fome por justiça, a fome por fraternidade e aquela vontade imensa de viver num mundo onde todo mundo seja de fato igual. Mas o Pike não para por aí não. Ele vai ainda mais fundo e nos leva para uma interpretação mística, usando a Cabala para explicar a importância cósmica desse ato.
Ele conecta a ceia com Tiferet, que é a esfera central na árvore da vida cabalística. Tiferet é o coração, sabe? É o ponto de equilíbrio perfeito onde o divino, o espírito, representado pelo vinho, e o humano, a matéria, representada pelo pão, se encontram e se tornam uma coisa só. E essa ideia aqui é de arrepiar. A luz divina, ou o progresso, não é algo para a gente acumular, para guardar só para si. É um circuito. A luz precisa fluir através da gente e chegar nos outros. Se a gente segura essa luz, ela para, estagna e vira escuridão, vira egoísmo. E é assim que a gente chega na conclusão de tudo isso. A ceia mística, no fim das contas, não é só um símbolo bonito, é um juramento ativo, um compromisso final que o iniciado assume consigo mesmo e com o mundo. E esse juramento tem 3 frentes de batalha. Primeiro, sim, lutar contra a miséria física, a fome do corpo. Mas, e isso é talvez o mais importante, lutar contra a miséria moral e a miséria intelectual, porque são essas as verdadeiras correntes que prendem a humanidade. Porque no final, tudo se resume a isso. O objetivo dessa filosofia toda, desse simbolismo todo, é transformar cada pessoa num farol. Alguém que leva a luz, verdade e consolo para um mundo que muitas vezes parece bem escuro. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Ao dar um novo sentido para a palavra alimentar, o Pike nos força a refletir qual é a nossa prioridade. Num mundo com tanta necessidade, qual fome é mais urgente? Qual a gente deveria correr para saciar primeiro? A do corpo ou a da alma? A resposta que a gente der para isso pode definir todo o nosso propósito.